Seja xn uma progressão geométrica infinita de razão q, tal que 0 é menor do que q, que é menor do que 1. Determine o valor de q, sendo o somatório de xn com n variando de 1 a infinito é igual a 3 vezes x1. Bom, então vamos agora compreender o que esse enunciado está nos dizendo. Então, xn é uma progressão geométrica infinita de razão q. Então, começamos por aí. Xn é uma progressão geométrica infinita. Então, a gente começa com x1, o segundo termo é x2, o terceiro x3 e assim por diante. Como isso aqui é uma progressão geométrica de razão q, nós podemos dizer que temos o primeiro termo x1, o segundo termo é dado por x1 vezes q, que do primeiro para o segundo a gente multiplica a razão, e a razão dessa progressão é q. O terceiro termo é x1 vezes q ao quadrado, porque do segundo para o terceiro eu multiplico por q. O próximo termo seria x1 ao cubo, x1 vezes q ao cubo, e assim por diante. Onde q é um número entre 0 e 1. O que faz com que a PG seja decrescente, ou seja, os termos eles vão diminuindo o seu valor, desde que o primeiro termo, claro, seja positivo. E aí, esse valor vai fazer com que a progressão, o valor da razão, faça com que a progressão reduza os seus termos à medida em que a gente vai avançando. E mais do que isso, porque isso envolve também a questão do somatório, isso faz com que a soma, mesmo de infinitos termos, tenha um valor limite. Ou seja, o somatório de xn com n variando de 1 a infinito, que nada mais é do que a soma x1 mais x2 mais x3 mais x4, infinitamente. Essa soma ela tem um valor limite por conta da razão ser um número entre 0 e 1. E aí, segundo o texto, esse somatório ele é igual a 3 vezes o primeiro termo. E aí, com isso, com essas informações, o problema pede qual deve ser, então, o valor de q, da razão dessa PG, que satisfaz essas condições. Bom, aqui é importante, fundamental, lembrar que quando a gente tem essa soma dos infinitos termos de uma PG, que tem essa característica da razão estar entre 0 e 1, essa soma, ela representa aqui o que a gente chama então de um valor limite, que é o limite da soma dos n primeiros termos, mas quando o n tende ao infinito, e esse valor limite é dado como sendo o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, se esse resultado tem que ser igual a 3 vezes o x1, segundo o texto, então a gente pode dividir dos dois lados por x1, desde que o x1 não seja 0, a gente pode cancelar dos dois lados e nós vamos ter que 1 dividido por 1 menos q é igual a 3. Então agora é resolver uma equação, nós cancelamos dos dois lados o x1 e agora temos uma única equação aqui, aliás, uma equação com uma única incógnita, que é o valor da razão q. E aí, para descobrir esse valor, multiplicamos aqui cruzado, ou passamos 1 menos q multiplicando. Então vamos ter que 3 vezes 1 menos q é igual a 1. E aí, com isso, 3 menos 3q é igual a 1. Então quer dizer que menos 3q é igual a menos 2, passando 3, diminuindo 3 de cada lado, multiplicando por menos 1, 3q igual a 2, o que significa dizer, então, que o valor q, a razão dessa progressão geométrica, deve ser igual a 2/3, então, que é a resposta.